E vamos agora com a última entrevista do dia aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre os trabalhos de habitação no estado de São Paulo. Um dos trabalhos de habitação chamado Cidade Legal vem auxiliando os municípios paulistas na regularização dos núcleos habitacionais desde sua criação. O Cidade Legal já atendeu mais de 500 municípios e proporcionou segurança jurídica gerada com a regularização fundiária para mais de 200 mil pessoas paulistas durante a pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Fernando Marangoni. Ele é secretário executivo da Habitação de São Paulo. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos os ouvintes. Secretário, seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso público o que é o Cidade Legal. Bom, o programa Cidade Legal do Governo do Estado de São Paulo, ele é uma referência não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. É o programa que mais entrega títulos de regularização fundiária para as pessoas no Estado de São Paulo. É o título de propriedade. Aquela pessoa que investiu na sua casa durante anos e que não tinha segurança jurídica do seu título de propriedade, o programa Cidade Legal proporciona essa dignidade para essas famílias. É importante ressaltar que durante a nossa gestão agora, do governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, do nosso secretário Flávio, nós já batemos recorde, né? Nos primeiros 8 anos do programa, foram entregues 38 mil títulos de propriedade e nesses 2 anos de gestão nós já conseguimos entregar mais de 32 mil títulos de propriedade. Tá? A meta que o governador estabeleceu no plano de governo era de 40 mil títulos de propriedade, nós já atingimos no segundo ano 32 mil títulos de propriedade, tá? E eu tenho certeza que vamos superar cada vez mais essa meta, proporcionando dignidade, segurança jurídica, sono tranquilo para as famílias paulistas que não tinham aí o seu título de propriedade. E, secretário, como a população pode participar da Cidade Legal? Como é feito esse cadastramento para quem mora em comunidade e seja regularizado com saneamento básico, por exemplo? Bom, excelente pergunta. Como é que funciona o programa Cidade Legal? A gente precisa deixar claro que a regularização fundiária e toda a política de uso e ocupação de solo, ela é de competência municipal, né? Então, os municípios que têm a prerrogativa, principalmente depois da nova legislação de regularização fundiária, que é a Lei 13.465 de 2017, portanto, uma legislação nova. Essa legislação, além de facilitar todo o processo de regularização, ela também traz um protagonismo ainda maior para os municípios, né? Portanto, para as pessoas serem beneficiadas, o seu município precisa se cadastrar no Cidade Legal. O Cidade Legal hoje conta com mais de 500 municípios cadastrados no programa, tá? E a partir dessa relação, deste convênio entre município e Estado, é que o município pode, portanto, executar os trabalhos, que o Estado pode executar os trabalhos em apoio aos municípios na regularização fundiária. Então, o Estado ele entra aqui com apoio. Nós temos aqui 26 serviços que o programa Cidade Legal presta aos municípios na regularização fundiária. Se o município não tem capacidade alguma de fazer, também o Cidade Legal pode, é só conveniar, e o Cidade Legal pode fazer todas as etapas do processo de regularização, né? Como eu disse, esses 26 serviços, eles vêm desde aquela análise prévia daquela área a ser regularizada até a sua efetiva titulação dos moradores, né? Então, o programa Cidade Legal apoia os municípios, executa os trabalhos, para isso os municípios precisam se conveniar. Então, aquela população que queira ser beneficiada pela regularização fundiária tem que se certificar de que o seu município está inscrito no programa Cidade Legal. Secretário, e no caso dos municípios que já fazem parte do programa, o senhor já tem aí um balanço de quantas famílias estão cadastradas e de como elas podem fazer esse cadastro para participar?
Bom, de todos os núcleos, né, e de todos os municípios que nós temos cadastrados no programa, nós estamos falando de cerca aí de aproximadamente 400 a 500 mil famílias, tá? O que representa aí um contingente em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Tá? Isso do que a gente tem cadastrado aqui no programa Cidade Legal, em franco atendimento, né? O Cidade Legal, de longe, é o programa na América Latina que mais entrega títulos de propriedade. É um programa muito exitoso. Tá? Então, em média, é essa população que a gente tem. Obviamente que isso flutua à medida que a gente vai entregando e à medida que os municípios vão inscrevendo outras áreas e outros municípios aderindo. Né? Mas essa é a média que a gente tem aqui no programa. Secretário, a gente vive aí o problema da pandemia, daqui a pouco vai ter uma nova coletiva aí do governador João Dória, existe a possibilidade aí efetiva de a gente voltar para a fase vermelha. Como que vocês da Secretaria aí de Habitação têm conseguido trabalhar num momento tão complicado para todo mundo, secretário? Bom, o que nós fizemos desde o início, por determinação do nosso governador, enfim, a determinação foi a seguinte: nós não podemos parar de atender a população, nós não podemos parar com as entregas, mas, obviamente, seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança. Então, logo no início da pandemia, nós já implementamos todos os protocolos de segurança, tanto nas obras quanto aqui na parte administrativa da Secretaria e da CDHU, preservando, em primeiro lugar, a saúde e a vida de todos, mas conseguimos, com todos esses ajustes, nós conseguimos continuar todas as obras, não tivemos paralisação de obra, mas também não tivemos casos de contaminação, porque os protocolos todos foram executados. Entregamos já mais de 10 mil moradias produzidas diretamente pela CDHU. Estamos agora com um credenciamento novo também na CDHU de mais 11 mil unidades habitacionais, que já breve iniciam as obras. Através do Nossa Casa Apoio, conhecido como Casa Paulista, nós já também contratamos mais de 11 mil unidades através do subsídio, do cheque moradia à população, enfim. No Cidade Legal, estabelecemos rapidamente alguns convênios que possibilitaram que alguns serviços fossem executados de forma remota. Então, também não tivemos descontinuidade no trabalho de regularização fundiária. Enfim, todas essas medidas que nós tomamos, administrativas, nas obras, efetivamente, proporcionaram com que a nossa pasta, que a habitação, não paralisasse e continuasse produzindo e atendendo as pessoas que mais precisam, principalmente numa crise como essa. A gente teve, sim, um ajuste nos eventos, obviamente, para não provocar aglomerações. Então, hoje, as entregas de moradias, elas estão sendo feitas de forma administrativa, sem aquelas solenidades, onde estão todo mundo presente. Os sorteios estão sendo todos feitos por uma plataforma virtual, e com 100% de êxito. Então, foram esses ajustes rápidos, executados logo no início da pandemia, que proporcionaram com que a pasta continuasse trabalhando arduamente. Secretário, nós estamos falando do Cidade Legal, mas eu gostaria que o senhor contasse também um pouco sobre as outras políticas públicas que têm como intuito permitir que as pessoas tenham acesso à habitação e até mesmo dar oportunidade para as pessoas que moram em ocupações a um lar digno. Bom, nós temos diversos campos de atuação aqui na Secretaria, naturalmente. Então, a regularização fundiária, como a gente já explicou através do programa Cidade Legal, é um deles. Nós temos também, dentro da Secretaria, o programa Casa Paulista, que é o Nossa Casa, que ele fornece subsídio para aquelas famílias que queiram adquirir uma habitação de interesse social, famílias com renda até 3 salários mínimos. O governo do estado dá um cheque moradia para essa pessoa, para auxiliar, um subsídio para auxiliar na aquisição da sua moradia. Nós temos também diversos programas de produção, tanto com a Caixa Econômica Federal e tanto diretamente pela CDHU, de produção de moradia própria. Então, o Estado construindo diretamente, o Estado construindo em parceria com o governo federal. Nós temos as urbanizações também,
da CDHU nas áreas do Estado, aquelas áreas que foram ocupadas, que já estão consolidadas, que precisam de infraestrutura. A CDHU também entra com os projetos de urbanização. Enfim, nós temos vários campos de atuação, a habitação é muito ampla, né? E tem programa novo vindo por aí, que oportunamente nós vamos falar. Em breve está saindo um novo programa aí para combater a inadequação de moradias, e isso a gente fala numa próxima oportunidade, assim que o programa já estiver no ar, mas é bem breve. Enfim, são vários os campos de atuação. Nós temos um equipamento destinado à terceira idade, chamado Vida Longa, tá? São empreendimentos destinados aos idosos, né, com áreas em comum, para que eles possam interagir, enfim. Então, são diversos os campos de atuação da Secretaria. Secretário, o nosso tempo aqui está quase esgotado, já vai entrar a coletiva aqui do governador João Dória, mas só para finalizar, então este ano de 2021, mesmo com pandemia, mesmo com todas as dificuldades, as metas estão estabelecidas e a Secretaria de Habitação não para, é isso, né? É isso, exatamente isso. A gente tem primeiro, muito amor no que a gente faz, né? Segundo, um governo sério, um governo que respeita a ciência, respeita a vida acima de tudo, mas não para de trabalhar, né? Então, essa é a nossa determinação, a determinação do nosso governador, do nosso vice-governador, enfim. Então, a habitação está aí de vento em popa e preservando vidas em primeiro lugar, mas sem nunca deixar de atender aquelas pessoas que mais precisam, que precisam da sua moradia, da sua dignidade, do seu título de propriedade. Secretário Fernando Marangoni, secretário executivo da Habitação de São Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, com todas essas informações relevantes e importantes para a população paulista. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição. Um beijo grande a todos vocês, a todos os ouvintes e a toda a população do estado de São Paulo. Boa tarde, bom trabalho, secretário. Secretária, aí falando de ações, né, para garantir que as pessoas tenham moradia. Eu acho interessante até falar sobre isso, Fábio, porque durante a pandemia a gente fala tanto para as pessoas, né, fiquem em casa. A gente precisa pensar, né, que, claro, se a pessoa não precisa sair, ela não tem que se expor, mas que nem todo mundo tem uma casa do jeito que muitos imaginam. Algumas pessoas moram em situações precárias, a gente sabe que tem casas que, enfim, um cômodo para várias pessoas. Então, pensar também nessa parte, né, em socorrer as pessoas também pensando na habitação. Afinal, ter um espaço para morar, para você descansar, é essencial para a saúde, não só questão da pandemia, mas também para a saúde mental, né, Fábio? O seu comentário, Amanda, é extremamente importante, porque tem pessoas que quando escutam falar sobre fase vermelha, sobre o fechamento aí de empresas, sobre trabalhar de casa ou ficar em casa até que se tenha uma fase melhor e que se possa trabalhar presencialmente, essas pessoas elas têm menos condições de fazer um isolamento social e ter as devidas condições sanitárias dentro das suas casas, ou seja, das suas moradias, que muitas vezes são moradias totalmente inadequadas, do que se elas estivessem no ambiente de trabalho. Exatamente. Eu acho que uma outra questão, Fábio, sobre isso que você falou, é que são famílias que quando uma pessoa está infectada, elas não conseguem fazer dentro do ambiente doméstico aquele isolamento, né? Que a recomendação é que, claro, quando alguém tem uma pessoa infectada em casa, que essa pessoa fique distante, que não seja feito nenhum tipo de compartilhamento de objetos ou que se tenha ali um contato direto. Mas para algumas famílias, até isso é difícil, né? Como eu citei, tem moradias que você tem 1 ou 2 cômodos para várias pessoas. Como é que você vai isolar uma pessoa infectada pelo novo coronavírus? Então, são situações difíceis que precisam ser pensadas. E eu acho, Fábio, que elas, claro, que já existiam antes da pandemia, mas com todas essas mudanças que nós estamos enfrentando, pensar pontualmente em cada coisa faz a diferença, porque é o que você falou, a gente fala, fique em casa, mas para algumas pessoas a casa não existe, né?